alunas e alunos, mais uma vez para a segunda aula de História. Como sabem, eu sou professor de História e o meu nome é Joselino Vieira Furtado. Vamos dar início à nossa aula. Como sumário que temos para a aula de hoje é Ciências Auxiliares da História e o Tempo Histórico. No final da aula, o nosso objetivo que queremos que sejam cumpridos são identificar as ciências auxiliares da história, reconhecer a importância do tempo para a história, identificar as diferentes unidades de marcação e controle do tempo, reconhecer as importâncias do ponto de referência para o início da contagem do tempo de uma determinada sociedade e, por fim, determinar o início e o fim dos séculos. Pois, ciências auxiliares da história. Em primeiro lugar, gostaria que nós identificássemos as expressões que estão escritas como ciência. Ciência o quê? Já sabemos que a ciência, tanto em área de conhecimento, que tem um método de estudo, a investigação, para que aquilo que seja estudado seja comprovado, seja verdadeiro e que tenha alguma credibilidade. Auxiliares. A palavra auxiliar significa o que é? Apoios, ajudam, que colaboram. Nesse caso, com a história. Portanto, a história como ciência recorre às outras ciências para melhor compreender o seu estudo, que nesse caso, a narração dos factos ou das ações humanas no passado. Como se podem ler? O historiador, para melhor compreender as manifestações humanas, no sentido de fazer a sua reconstrução histórica, recorre às outras ciências. Isto quer dizer que o historiador não trabalha sozinho. Procura apoio em outras áreas de saber. Isto é, para poder compreender melhor o passado humano. Nesse caso, então, podemos observar ou compreender que o historiador é o responsável pelas informações. É responsável também pelos dados e pela pesquisa. Então, qual é o seu trabalho? Durante o processo do seu labor como historiador, ele faz o que é? Interpreta factos históricos, analisa registros que foram deixados pelos nossos antepassados, busca vestígios que possam fornecer informações à investigação e estuda documentos e fontes históricas. Portanto, é um trabalho árduo, um campo de estudo amplo que precisa de apoios de outras ciências. Historiador é uma pessoa humana com limitações. Além de encontrar limitações do próprio documento que o passado nos fornece, que é uma limitação de uma história fragmentada, porque o passado não nos dá todas as informações necessárias, o historiador também tem limitação do seu próprio conhecimento.
Por isso que recorre às outras áreas de conhecimento que nós chamamos de ciências auxiliares para melhor fazer o seu trabalho, que é a narração dos factos históricos. Sendo assim, pergunta-se: que ciências que apoiam o historiador no seu trabalho? Entre várias ciências auxiliares, podemos indicar alguns, como, por exemplo, a antropologia, que é uma ciência que estuda o homem e as suas relações. A paleontologia, também uma ciência que estuda os fósseis. Paleografia, estuda as escritas antigas. Arqueologia, estuda a cultura material de povos antigos. Mas poderia ainda enunciar a geografia, a sociologia, a economia, a filosofia, a numismática, etc, etc. Posto isso, entramos na segunda parte do nosso sumário, que é o tempo histórico. Vamos lá ver qual é a definição do tempo histórico. Tanto o tempo histórico define-se por um período que decorrem os factos históricos. Pois, os factos acontecem num dado espaço ou numa dada sociedade, mas os factos precisam ser determinados. Quem determina os factos é o tempo. Nesse caso, para responder a pergunta, quando? Ok? Então, sendo para sua compreensão e precisão, os factos precisam de ser localizados e datados. Localizados numa sociedade, num país ou num continente. Datados têm que ter datas. Qualquer acontecimento acontece num determinado momento ou numa determinada data ou época histórica. Por isso que o tempo e o espaço, como referimos na aula anterior, são elementos fundamentais para o estudo da história. Por quê? Porque precisam os factos no espaço e no tempo. Ok? Então, que importância tem? Que importância tem o tempo para a história? Permite datar os acontecimentos históricos e estabelecer a relação entre eles e compreende a sua evolução. Espaço permite localizar os acontecimentos num determinado lugar. O que é que vimos até aqui? Vimos o seguinte: que o historiador narra os factos históricos. E os factos históricos narrados precisam ser localizados num espaço, ou seja, numa sociedade, ou num continente, ou num país. E nesse caso, quem localiza os factos, ou quem ajuda o historiador a localizar os factos, é uma ciência que nós chamamos de geografia. Portanto, a geografia responde à questão onde. E a história precisa. A geografia é o olho da história. Mostra a história, o lugar dos acontecimentos. E a história vai atrás para poder fazer a sua análise e a sua melhor compreensão. Também os factos precisam ser datados, que vimos. Quem
é responsável pela datação dos factos. É uma outra ciência de que a história se procura o apoio, que é a cronologia, que trabalha com o tempo, que responde à questão quando. Portanto, em resumo, já temos que a história trabalha com dois elementos fundamentais que são o espaço e o tempo. Muito bem, posto isso, podemos dizer que os acontecimentos precisam ser datados. E para que sejam datados, o historiador utiliza diversas unidades de contagem do tempo. E as unidades de contagem do tempo são dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios. Dia ainda possa ser dividido em hora, e hora em minutos, e minutos em segundos. Meses, por sua vez, pode ser dividido em dias. Um mês tem 30 dias. Anos. Um ano tem 12 meses. Décadas. Uma década tem 10 anos e um século tem 100 anos e um milênio tem 1000 anos. Dentre esses tempos, o que mais o historiador utiliza é o século. Portanto, o século que tem 100 anos. Para situarmos os acontecimentos no tempo, é preciso contar a partir de um ponto de referência. Ou seja, um ponto de partida que em história é designado de era. Qualquer sociedade tem um ponto de referência que inicia a contagem do seu tempo. Vamos lá ver. Para os países cristãos, qual é o seu ponto de referência? Pois é o nascimento de Cristo, ou seja, é a era cristã. E para outras sociedades, como a sociedade muçulmana, o seu ponto de referência é o momento em que o profeta Maomé fugiu de Meca para Medina. Atenção a quem diga que não é uma fuga, que é uma imigração. Isto aconteceu quando? No ano 622. Antigamente, outras sociedades utilizavam também outras referências, outros pontos de referência. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, o ponto de referência para a contagem do tempo foi a realização dos primeiros Jogos Olímpicos, que aconteceu no ano 776 a.C. E para Roma foi a fundação da cidade romana. Já sabemos então o ponto de referência utilizado por várias sociedades e a partir deste momento convém-nos saber também que o período que mais o historiador utiliza é o século e nesse caso precisamos saber como se escreve o século. Ou seja, os séculos são escritos em numeração romana. Assim temos século I, século II, século III, século IV, século V, século VI, século VIII, século IX,
E a partir dali, lê-se século X, século XI e por aí fora. Então, nós estamos em que século? Século XXI. Atenção, vejam como se escrevem os séculos. Em numeração romana. Então temos ali duas figuras de referência que é utilizado pela contagem do tempo histórico. Temos ali figura de Jesus Cristo e a figura de profeta Maomé. Os séculos também são utilizados para designar os títulos reais, como, por exemplo, Dom João I, o rei Filipe II, também para os títulos papais, como, por exemplo, João Paulo II e Papa Bento XVI. Como saber o início e o fim do século? Simples. Um século tem 100 anos. Então inicia-se em que ano? Inicia-se no ano 1 e termina no ano 100. E século II? 101 a 200. Século III? 201 a 300. Por aí fora. Continuamos e saberemos como calcular os séculos. Bom, como determinar as datas em séculos? Simples. Presta atenção no quadro. Presta atenção no quadro. Temos os anos que são chamados anos de 00. Quer dizer, os anos que terminam com 2 zeros, para sabermos quantos séculos tem, é preciso cortar os 2 zeros. E o ano que sobrar indica o século. Portanto, temos ali o ano 100, cortamos os 2 zeros, fica quanto? Fica 1. Então ali temos século 1. O ano 1500, cortamos os 2 zeros, fica quanto? Fica 15. Então temos ali o século 15. E para outros anos que não terminam com os 2 zeros, o que fazer? Presta atenção. Ali nesse caso, 1460, escrevemos 1460, cortamos a dezena, nesse caso 6 e 0, e acrescentamos o 1 ao ano que sobrar. Ou seja, adicionamos o 1 ao ano que sobrar, ali fica século 15. Então temos ali século 15. Para o ano 1789, faz a mesma coisa. 1789, corta 89, adiciona uma unidade ao número 17, ou ano 17, e ficamos com o ano 18. Então ali temos o século 18. Atenção, é importante saber escrever os séculos em numeração romana. Sendo por isso, eu vos recomendo estudar tabuada, ou fazer pesquisa na tabuada, e ali vocês encontrem como se escrevem em numeração romana. Como dissemos, a cronologia é uma ciência que trabalha com o tempo. E nesse caso, a cronologia ajuda-nos a organizar a contagem do tempo também numa barra cronológica. Como podemos ver aqui, a barra cronológica. Na barra cronológica, indica o nosso ponto de referência. Ponto de referência utilizado pelas sociedades cristãs. Temos ali nascimento de Cristo. A partir deste momento, a barra cronológica divide-se em períodos antes do nascimento de Cristo
e períodos depois do nascimento de Cristo. Preste atenção, veja pela contagem. Temos século V, século IV, século III, século II, século I. Ali o nascimento de Cristo, portanto, temos o ano 1, também que pertence ao século I. Mas se repararem, fizemos uma contagem regressiva de maior para menor, que é no período antes de Cristo. E no período depois de Cristo, a contagem já será no sentido progressivo, de menor para maior. Como pode observar, século I, século II, século III e século IV. Pois, visto de um outro modo, temos uma nova barra cronológica, que temos o nascimento de Cristo, com os séculos. Aí chamo-vos a atenção pelo milênio, que também é um outro tempo que a história utiliza. Temos o primeiro milênio, começa no século I e termina no século X. E o segundo milênio começa no século XI e termina no século XX. E o terceiro milênio começa no século XXI. Tanto que é o tempo que pertencemos. Estamos a viver no terceiro milênio. Tanto podem ver barra cronológica, onde divide os tempos históricos, macrotempos, como, por exemplo, pré-história, Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Mas este assunto será melhor explicado na próxima aula. Então, vamos verificar a nossa aprendizagem. Temos ali como exercício de verificação da nossa aprendizagem que comecemos pelo número 1. Aponta algumas ciências auxiliares da história. Número 2. Qual a importância do tempo para a história? Número 3. Quais são as unidades do tempo mais utilizadas pelo historiador? 4. Indica o ponto de referência para o início da contagem do tempo para os cristãos. 5. Quantos anos tem uma década, um século e um milênio? Quais são os elementos essenciais para a leitura da barra cronológica? Esses exercícios ficarão para o trabalho de casa e, ao mesmo tempo, servirão para a verificação da vossa aprendizagem durante a aula de hoje. Sendo assim, cabe-nos fazer a síntese da nossa aula. O que é que vimos até aqui? Vimos que a história como ciência recorre às outras ciências auxiliares para melhor compreender os factos para a sua narração. Também que o tempo é um elemento fundamental para precisar as datas das ocorrências dos factos. Que há diferentes unidades de marcação de tempo, como anos, décadas, século, milênio, sendo o século é o mais utilizado. E temos a era, ou seja, pontos de referência, que é a era cristã. Também temos a era muçulmana, que é chamada de Hijra, que é a fuga de profeta Maomé de Meca para a Medina. Chegamos ao fim da nossa aula. Portanto, muito obrigado. Não se esqueçam que continuamos a viver momentos difíceis provocados pela Covid-19. Portanto, continuem a cumprir com as medidas de segurança. Uso de máscaras, sem abraço e sem beijinhos. Muito obrigado. Fiquem bem.